Na véspera de Natal, enquanto a cidade inteira está na correria para celebrar, uma criança invisível canta sozinha na calçada. Uma voz pura atravessa o vidro blindado de um carro e desperta um passado enterrado. O que começa como um encontro improvável se transforma numa revelação capaz de abalar uma vida inteira. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você está assistindo. Continuando. Dezembro em São Paulo tem um cheiro particular. Não é o cheiro de neve, obviamente, nem de lareira acesa como nos filmes. É o cheiro de asfalto quente misturado com chuva de verão que vem sem avisar, enchendo as ruas em minutos e secando em seguida como se nunca tivesse acontecido. É o cheiro de pinheiro de plástico guardado o ano todo no depósito da escola, com aquele pó acumulado que ninguém limpa direito. É o cheiro de papel crepom usado para enfeitar as salas de aula, de cola branca secando nos dedos das crianças, de giz de cera derretendo no calor. É o cheiro de esperança embalada em promessas de férias, de presentes debaixo de árvores enfeitadas, de recomeços que o calendário promete, mas nem sempre cumpre. Mas para algumas crianças, dezembro é só mais um mês onde os adultos fingem que está tudo bem, onde se espera sorrisos mesmo quando não há motivo, onde se pede para agradecer mesmo quando não há o que celebrar. Naquela manhã, a Escola Municipal Professora Helena Costa estava enfeitada, como sempre esteve nos últimos 20 anos. Correntinhas de papel colorido atravessavam o teto das salas, desenhos de árvores de Natal tortos e honestos cobriam as paredes, estrelinhas douradas grudadas com fita adesiva nas janelas refletiam a luz do sol que insistia em brilhar mesmo com as nuvens carregadas. Era o dia especial. Aquele que a coordenação pedagógica marcava no calendário com caneta vermelha e exclamação: o dia da cartinha para o Papai Noel. Tradição, ritual, teatro infantil. Na sala do segundo ano do ensino fundamental, 23 crianças sentavam em cadeiras pequenas demais para o tamanho da ansiedade que carregavam. Algumas riam alto, nervosas. Outras sussurravam segredos sobre o que iriam pedir. Havia quem já tivesse a lista decorada desde outubro, e havia quem ainda não soubesse se podia sonhar alto ou se era melhor pedir algo pequeno, realizável, que não decepcionasse quando não viesse. Laura Mendes tinha 5 anos. Cabelo castanho preso em 2 tranças mal feitas, que ela mesma havia tentado arrumar pela manhã, porque a babá estava atrasada e o pai já tinha saído para uma reunião importante, antes mesmo do sol nascer completamente. Laura era pequena até para a idade, magra demais, segundo a pediatra que sempre fazia aquela cara preocupada nas consultas, com olhos grandes e escuros que pareciam guardar mais perguntas do que respostas, mais mágoas do que uma criança deveria carregar. Ela não era a aluna mais falante da turma, também não era a mais quieta. Era daquelas crianças que observam muito, que prestam atenção nos detalhes que os adultos acham que ninguém nota, que guardam as palavras duras na memória como quem guarda feridas que nunca sararam direito. Era do tipo que percebia quando o pai desligava a atenção, mesmo estando presente, que notava quando a babá suspirava cansada antes de responder uma pergunta, que sentia quando estava atrapalhando só por existir. Naquela manhã, quando a professora Silvana distribuiu as folhas de papel sulfite com bordas decoradas de sinos e renas, Laura pegou a sua com as 2 mãos, como quem recebe algo sagrado. Silvana era uma mulher de uns 40 e poucos anos, cabelo tingido de vermelho vibrante, unhas compridas esmaltadas de dourado, sempre com um colar grande no pescoço, e uma voz que parecia nunca encontrar o tom certo entre autoridade e impaciência. Ela não era má por natureza, diziam algumas mães nos grupos de WhatsApp. Ela só estava cansada, sobrecarregada, desencantada com a profissão, como se isso justificasse. A escola toda sabia, nos bastidores, que Silvana vinha escalando um caminho perigoso. Reclamações dos pais eram abafadas pela diretora, Márcia, que preferia evitar conflitos e manter as aparências. Afinal, era fim de ano. Tinha festa junina atrasada para compensar, tinha matrícula para o ano seguinte, tinha a imagem da escola para proteger. E Silvana, apesar de tudo, tinha um trunfo valioso.
Era prima de segundo grau de um dos membros da associação mantenedora da escola. Parentesco que, no Brasil, ainda vale mais que competência. As crianças começaram a escrever. Alguns com letra grande e torta, outros copiando o que o colega ao lado estava fazendo, outros inventando na hora. Bicicleta, boneca que fala, videogame, patins, chocolates, roupas novas, um cachorro, um gato, uma piscina, pedidos materiais, concretos, possíveis de embrulhar. Laura pegou o lápis, respirou fundo como fazia quando precisava de coragem e começou a escrever. Devagar, caprichado. Letra por letra, como se cada palavra pesasse uma tonelada de sentimento. Ela não pediu brinquedo, não pediu roupa, não pediu bicicleta. Laura pediu algo que não se compra em loja, que não tem código de barras, que não cabe em caixa de presente. Ela escreveu com esforço visível na pressão do lápis sobre o papel. Querido Papai Noel, eu quero que meu pai volte a ser pai de verdade. Que ele jante comigo. Que chegue em casa antes de eu dormir. Que me abrace sem olhar o celular. Que me pergunte como foi o meu dia. Eu sei que ele trabalha muito, mas eu queria que ele me visse também. Ao lado, desenhou 2 bonecos de mãos dadas. Um grande e um pequeno. Pai e filha. Quando Silvana pediu que cada criança lesse sua cartinha em voz alta, a sala virou um misto de risadas, palmas e alguns choros fingidos. A maioria das crianças lia rápido, envergonhadas, enquanto os colegas faziam comentários. Foi tudo leve, até que chegou a vez de Laura. A menina levantou devagar, segurando o papel com as 2 mãos. Começou a ler, mas a voz saiu tão baixa que Silvana mandou repetir mais alto. Laura tentou, mas algo na garganta parecia prender as palavras. Silvana, então, perdeu a paciência. Arrancou a cartinha da mão de Laura e começou a ler em voz alta, com um tom que já trazia veneno disfarçado de pedagogia. Quando chegou na parte do pai, o rosto de Silvana mudou. Primeiro veio o sorriso de canto de boca, aquele sorriso perigoso de quem achou uma fraqueza e vai explorar. Depois veio a interrupção. Ela parou de ler, ergueu os olhos para Laura e perguntou na frente da sala toda: Isso é cartinha de verdade ou drama de novela das 8? As crianças riram, não porque acharam engraçado, mas porque era o que se esperava delas. Riram por imitação, por medo de serem as próximas, por não saberem que podiam não rir. Laura ficou vermelha, as mãos começaram a tremer, os olhos encheram de lágrimas que ela tentou segurar piscando rápido. Ela tentou explicar com a voz falhando: É o meu sonho, tia. É o que eu mais quero. Silvana não ouviu, ou ouviu e não se importou. Ela continuou, agora com a voz mais alta, quase didática, como se estivesse ensinando uma lição importante. Crianças, na vida a gente não pode ficar pedindo o impossível. A gente tem que aprender a pedir o que dá para acontecer. Seu pai trabalha, Laura. Ele te dá casa, comida, escola. Você tem que agradecer, não ficar inventando que ele não é pai de verdade. Laura tentou falar de novo, mas a voz não saiu. E foi então que Silvana fez o impensável. Com um movimento rápido, quase teatral, ela rasgou a cartinha ao meio. Depois rasgou de novo. E de novo. Os pedacinhos de papel caíram sobre a mesa de Laura como neve suja, como sonho despedaçado, como infância interrompida. A professora decretou com uma frieza que colou nas paredes: Aqui ninguém vai realizar sonho nenhum. A vida não é conto de fadas. E olhando direto para Laura, sem dizer o nome, mas acertando em cheio a alma: Ninguém vai fazer isso acontecer. Nem papai, Noel, nem ninguém. Laura não gritou, não respondeu. Apenas ficou ali, pequena demais para tanta crueldade, tentando respirar enquanto o peito subia e descia rápido demais. As outras crianças olhavam assustadas, sem saber se era permitido sentir pena ou se também seriam punidas por isso. E naquele momento, algo que deveria ser leve e mágico virou pesado e real. Do lado de fora da sala, no corredor silencioso da escola, havia um homem parado. Ricardo Mendes, 42 anos, empresário conhecido em São Paulo, dono de uma construtora que vinha crescendo nos últimos anos, sempre bem vestido, sempre com
a postura de quem controla tudo. Ricardo era daqueles homens que aparecem em revistas de negócios, que dão entrevistas sobre empreendedorismo, que são chamados de vencedores. Mas naquela manhã, ele não era nenhum vencedor. Era apenas um pai que, por algum impulso inexplicável, decidiu buscar a filha mais cedo. Ele tinha uma reunião importante às 10 da manhã. Tinha uma ligação internacional agendada. Tinha 1000 coisas para resolver. Mas acordou naquele dia com um aperto no peito que não conseguia explicar. Uma sensação de que estava perdendo algo importante, de que estava sempre correndo atrás de conquistas e deixando a vida escorrer pelos dedos. Então, impulsivamente, cancelou a primeira reunião e decidiu buscar Laura na escola, mesmo que fosse só para almoçar junto. Um gesto pequeno, quase insignificante, mas que mudaria tudo. Ricardo estava prestes a bater na porta da sala quando ouviu a voz de Silvana. Ele parou, encostou perto da fresta da porta e ouviu tudo. A humilhação, o deboche, a cartinha sendo rasgada, e viu, pela pequena abertura, a cena que faria seu mundo desmoronar. Laura encolhida na cadeira, os pedacinhos de papel espalhados sobre a mesa, o rosto vermelho de vergonha, a sala inteira aprendendo que humilhar é normal quando vem de quem tem poder. O choque foi físico. Ricardo precisou segurar na parede para não cambalear. Ele, que nunca chorava, que sempre mantinha a compostura, sentiu os olhos arderem. Por fora, era o empresário inabalável. Por dentro, era um pai tardio percebendo de uma só vez quantas vezes havia falhado, quantas jantares tinha perdido, quantas histórias antes de dormir tinha terceirizado para a babá, quantas vezes Laura tinha tentado chamar sua atenção e ele tinha dito: espera só um pouquinho, filha, só mais essa reunião, só mais esse contrato, só mais essa viagem. E a pior parte, a que doía mais que tudo, era perceber que Laura não parecia surpresa. Ela parecia acostumada, como se já tivesse ouvido muitas vezes que seus sonhos eram impossíveis, que suas necessidades eram exagero, que ela precisava pedir menos e agradecer mais. Ricardo não pensou, apenas empurrou a porta e entrou na sala. O silêncio foi imediato. 23 pares de olhos infantis viraram para ele, assustados e curiosos. Silvana, num reflexo automático de quem sabe esconder a máscara, mudou completamente de postura. O sorriso forçado apareceu. A voz ficou doce, quase melosa. Senhor Ricardo, que surpresa agradável. Estava apenas ensinando valores importantes para as crianças. Sabe como é? Hoje em dia eles precisam aprender que nem tudo é como a gente quer. Ricardo não respondeu. Ele atravessou a sala com passadas firmes. Parou na frente da mesa de Laura, agachou para ficar na altura dela e perguntou, com a voz mais suave que conseguiu: você está bem, meu amor? Laura tentou ser forte, tentou sorrir, tentou dizer que sim, mas os lábios tremiam e os olhos estavam muito cheios. Ricardo, com as mãos grandes e cuidadosas, começou a recolher os pedacinhos da cartinha rasgada. Um por um, devagar, como se cada pedaço fosse uma parte do coração da filha que ele precisava juntar de volta. Silvana tentou intervir. Senhor Ricardo, com todo respeito, acho que o senhor está fazendo tempestade em copo d'água. A Laura é uma menina mimada. Precisa aprender que a vida tem limites. Eu estava só ensinando realidade. Ricardo ergueu os olhos lentamente, ainda agachado, segurando os pedaços de papel. E quando ele falou, a voz saiu baixa, mas com um peso que fez a sala inteira congelar. A senhora rasgou a carta da minha filha, na frente da sala toda, e disse que ninguém vai realizar o sonho dela. Que tipo de realidade é essa que a senhora está ensinando? Silvana abriu a boca para responder, mas Ricardo já estava de pé, pegando a mochila de Laura, estendendo a mão para ela. Vamos, filha. Pega suas coisas. A gente vai embora. Laura olhou para o pai, depois para a professora, depois para os colegas. Havia medo nos olhos dela, medo de estar causando problema, medo de ser punida depois. Mas havia também algo novo, algo que ela não sentia há muito tempo, a sensação de que alguém estava do lado dela. Eles saíram da sala de mãos dadas, sob o olhar atônito das crianças que ficariam comentando aquilo,
pelo resto do dia, pelo resto da semana, talvez pelo resto do ano. Sob o rosto furioso de Silvana, que já estava calculando como se defender, como virar a narrativa, como transformar aquele pai em vilão e ela em vítima. No corredor, Ricardo caminhou rápido, com Laura quase correndo para acompanhar as passadas dele, como se estivesse fugindo de algo maior do que aquela sala de aula. No pátio, sob a sombra de uma mangueira velha que testemunhava histórias de escola há décadas, longe dos olhos curiosos que espreitavam pelas janelas, longe dos ouvidos que tentavam captar o que estava acontecendo, Laura desabou. Chorou com uma força que assustou até ela mesma, que assustou o pai que nunca tinha visto a filha assim. Chorou como quem estava segurando há meses, talvez anos, como quem finalmente tinha permissão para sentir, para ser frágil, para não ser forte o tempo todo. As lágrimas vinham quentes e rápidas, molhando a camisa do pai, tremendo o corpo pequeno todo. E entre soluços que cortavam as palavras, enquanto Ricardo a abraçava pela primeira vez em muito tempo sem pressa, sem celular na mão vibrando com mensagens urgentes, sem reunião esperando, sem desculpa para sair correndo, ela confessou tudo. Contou o que estava escrito na carta com uma honestidade que doía, com palavras que saíam entrecortadas, mas verdadeiras, com uma clareza que só as crianças têm quando finalmente alguém escuta de verdade. Que ela não queria brinquedo caro, aqueles que o pai sempre mandava comprar quando se sentia culpado por mais uma viagem perdida, por mais um fim de semana trabalhando. Não queria viagem para resort com piscina e buffet, onde ele passava o tempo todo no laptop enquanto ela brincava, sozinha. Não queria iPad novo, tablet de última geração, celular com todos os joguinhos, essas coisas que ele achava que compensavam a ausência. Ela só queria que o pai fosse pai de verdade, que jantasse com ela, mesmo que fosse macarrão instantâneo, mesmo que fosse simples, mas que fosse junto, conversando, olhando nos olhos um do outro, que perguntasse como tinha sido o dia na escola, quem ela tinha brincado no recreio, se tinha aprendido algo novo, se estava feliz ou triste, que assistisse um filme junto no sofá, mesmo que fosse desenho infantil que ele achava bobo, mas que ficasse ali, presente, rindo junto, fazendo comentários bobos, sendo pai e não apenas provedor. Que estivesse presente não só fisicamente, como um móvel caro na sala, mas de verdade, com o coração inteiro ali, com a atenção toda nela, sem pensar em contratos ou reuniões ou metas financeiras. Ricardo ficou sem palavras, com um nó na garganta tão apertado que doía engolir. Pela primeira vez na vida adulta, pela primeira vez desde que tinha decidido que sucesso era sinônimo de dinheiro e status. Todos os seus discursos motivacionais de empresário bem-sucedido, todas as suas reuniões importantíssimas que não podiam ser adiadas, todos os seus contratos milionários assinados em jantares caros com gente importante, tudo isso pareceu pequeno, vazio, insignificante perto de uma cartinha rasgada e de uma filha de 5 anos pedindo apenas presença, apenas amor sem pressa, apenas um pai que fosse pai. Ele segurou Laura com força, como se quisesse compensar todos os abraços que não tinha dado, e sussurrou no ouvido dela: "Eu vou consertar isso, eu prometo. Não com palavras, não com presentes, com atitude." E foi ali, debaixo daquela mangueira no pátio de uma escola municipal de São Paulo, que Ricardo Mendes tomou a decisão que mudaria tudo. Ele não ia deixar isso passar. Não ia aceitar que alguém humilhasse sua filha e saísse impune. Não ia permitir que Laura crescesse achando que seus sentimentos não importavam. Naquela mesma tarde, depois de deixar Laura em casa com a babá e garantir que ela estava bem, Ricardo voltou para a escola. Pediu reunião imediata com a diretora Márcia, uma mulher de 50 anos, cabelo curto e grisalho, óculos de grau apoiados na ponta do nariz, sempre com uma pasta debaixo do braço e um sorriso político no rosto. Márcia recebeu Ricardo no gabinete dela, uma sala pequena com cheiro de papel velho e café requentado. "Senhor Ricardo, que surpresa! Em que posso ajudá-lo?" Ricardo não perdeu tempo com gentilezas. Contou tudo. A cartinha rasgada, a humilhação pública, o que Laura tinha pedido
e como Silvana tinha tratado aquilo. Márcia ouviu com o rosto cada vez mais sério, mas quando Ricardo terminou, ela soltou um suspiro cansado e começou o discurso que ele já esperava. Entendo perfeitamente sua preocupação, Sr. Ricardo, mas tenho certeza de que foi um mal-entendido. A professora Silvana é rígida, sim, mas ela tem muitos anos de experiência. Às vezes as crianças interpretam mal as coisas. Mal-entendido, repetiu Ricardo com a voz controlada, mas perigosamente baixa. Minha filha foi humilhada na frente da classe inteira. A carta dela foi rasgada. E a senhora está me dizendo que foi mal-entendido. Márcia abriu a boca para responder, mas nesse momento, algo inesperado aconteceu. Bateram na porta. Era Osvaldo, um homem de uns 50 anos, funcionário de serviços gerais recém-contratado, sempre quieto, sempre trabalhando nos bastidores. Ele entrou tímido, segurando o boné nas mãos, pedindo desculpas pela interrupção. Eu sei que não é da minha conta, começou ele, mas eu acho que o senhor precisa ouvir uma coisa. E foi então que a novela ganhou sua primeira grande reviravolta. Osvaldo tinha um hábito. Ele gravava áudios no celular para registrar conversas no trabalho, porque já havia sido injustamente acusado de coisas que não tinha feito em empregos anteriores. Naquela manhã, ele estava no corredor perto da sala de aula, com o celular no bolso gravando, quando tudo aconteceu. E ele tinha registrado tudo. A cartinha sendo lida, o deboche, os rasgões, a frase cruel, o riso nervoso das crianças. Osvaldo colocou o celular sobre a mesa da diretora e apertou o play. A voz de Silvana encheu a sala, nítida e inegável. Ricardo fechou os olhos, ouvindo de novo aquela crueldade disfarçada de pedagogia. Márcia empalideceu, e quando o áudio terminou, o silêncio no gabinete era tão pesado que parecia sólido. Ricardo olhou para Márcia e disse, com uma calma que assustava mais que qualquer grito: agora me diga de novo que foi mal entendido. Márcia engoliu seco. Tentou ganhar tempo. Disse que ia conversar com Silvana, que ia apurar os fatos, que ia tomar providências. Mas Ricardo já não estava disposto a aceitar promessas vagas. Ele olhou para Osvaldo e perguntou: posso ficar com uma cópia desse áudio? Osvaldo acenou que sim. E naquele momento, com o áudio no celular e a determinação de um pai que acordou tarde, mas acordou, Ricardo saiu do gabinete decidido a ir até o fim. Ele não sabia ainda o tamanho da trama que estava prestes a desentredar, nem quantas outras crianças estavam esperando por alguém que tivesse coragem de enfrentar o sistema. Mas ele sabia uma coisa: não ia parar até que a filha sentisse que valia a pena ter sonhos, mesmo os impossíveis. Enquanto isso, na sala de aula, Laura olhava pela janela, ainda com os olhos inchados, se perguntando se alguma coisa realmente ia mudar, ou se amanhã tudo voltaria a ser como sempre foi. A noite caiu sobre São Paulo, com aquele barulho característico de cidade grande que nunca dorme completamente. Carros buzinando, sirenes ao longe, o murmúrio constante de milhões de vidas acontecendo ao mesmo tempo. Mas dentro do apartamento de Ricardo Mendes, no 15º andar de um prédio elegante na Zona Sul, o silêncio era quase sólido. Laura havia jantado, tomado banho e estava deitada na cama, abraçada ao urso de pelúcia que ganhara no último aniversário, olhando para o teto como se procurasse respostas nas manchas da pintura. Ricardo estava sentado na sala com o celular na mão, ouvindo o áudio que Osvaldo tinha lhe passado pela terceira vez. A cada escuta, a raiva crescia, mas também crescia algo mais profundo e mais doloroso: a culpa. Como ele não tinha percebido antes? Quantas vezes Laura tinha tentado contar algo sobre a escola e ele tinha ouvido pela metade, distraído com e-mails ou planilhas? Quantos sinais ele tinha ignorado porque estava ocupado demais construindo um império enquanto perdia a própria filha? Ele respirou fundo e abriu o WhatsApp. Tinha um grupo de pais, da turma de Laura, daqueles grupos que ele nunca participava ativamente, onde só via as mensagens acumularem. 93 mensagens não lidas. Ele rolou para cima procurando algo, qualquer coisa que indicasse que outros pais também tinham problemas com a professora Silvana. E encontrou. Não eram reclamações diretas,
mas dava para ler nas entrelinhas. Comentários sutis sobre a rigidez excessiva, sobre crianças chegando em casa chorando, sobre métodos questionáveis de disciplina. Um mosaico de desconforto que ninguém tinha tido coragem de transformar em denúncia formal. Ricardo começou a digitar uma mensagem. Apagou, digitou de novo. Não era fácil para um homem acostumado a resolver tudo com autoridade admitir publicamente que a filha tinha sido humilhada. Mas ele estava começando a entender que algumas batalhas não se vencem com poder ou dinheiro. Algumas batalhas se vencem com honestidade e coragem de ser vulnerável. Ele escreveu: Boa noite a todos. Sou o Ricardo, pai da Laura. Preciso compartilhar algo que aconteceu hoje na escola e gostaria de saber se alguém já passou por situação semelhante com a professora Silvana. E então contou tudo, sem rodeios, sem suavizar, com a frieza de quem está relatando fatos, mas com a dor de quem está sentindo cada palavra. A resposta foi quase imediata. Primeiro veio uma mensagem privada de Carla, mãe do Miguel, depois outra de Fernanda, mãe da Sofia, depois mais 2, mais 3. Em menos de uma hora, 7 famílias tinham entrado em contato com Ricardo, relatando experiências semelhantes. Crianças que eram chamadas de burras em sala de aula. Desenhos amassados na frente de todos porque estavam tortos. Castigos humilhantes como ficar de pé virado para a parede durante toda a aula. Apelidos cruéis que a professora inventava e que as outras crianças repetiam no recreio. Carla escreveu: Meu filho chegou em casa chorando 3 vezes esse semestre. Falei com a diretora, mas ela disse que a Silvana é rígida, porque quer preparar as crianças para a vida, como se humilhação preparasse alguém para alguma coisa. Fernanda acrescentou, limpando as lágrimas que insistiam em cair. A Sofia tinha 10 na prova, estudou tanto, ficou tão feliz quando viu a nota. E porque ela comemorou alto demais, bateu palmas de alegria, a professora rasgou a prova dela e mandou fazer de novo em casa como castigo por não saber comemorar do jeito certo. Minha filha tem 6 anos. 6 anos. E já aprendeu que demonstrar felicidade pode ser punido, que ter sucesso e ficar feliz com isso pode ser errado. Ela agora tira nota boa e fica calada, olhando para os lados com medo de comemorar errado. Que tipo de lição é essa? Que tipo de adulto estamos formando quando ensinamos que a alegria precisa ser contida? Rafael, o pai de Pedro, um homem grande que trabalhava em construção civil e que raramente falava muito, limpou a garganta e disse com dificuldade: Meu filho começou a gaguejar depois que a professora imitou ele, lendo em voz alta. Ele estava lendo devagar porque ainda está aprendendo, e ela começou a imitar a voz dele, arrastando as palavras, e as outras crianças riram. Agora ele tem medo de ler, tem medo de falar. Leva ele no fonoaudiólogo 2 vezes por semana, e a médica falou que não é problema físico, é trauma, é medo. Criança de 6 anos com trauma de sala de aula. E eu não sabia o que fazer porque sou peão de obra, não tenho estudo. Achei que não tinha direito de questionar professora formada. Sueli, a mãe da Isabela, que estava calada até então, falou baixinho, mas com uma firmeza que pegou, todos de surpresa. Eu trabalho de manhã num escritório e de tarde numa lanchonete. Não tenho tempo de ir na escola no meio do dia. Não tenho dinheiro para psicólogo particular. Quando minha filha começou a fazer xixi na cama de novo, achei que era fase, que ia passar. Quando ela começou a chorar toda manhã na hora de ir para a escola, achei que era birra, que eu tinha que ser mais firme. Foi só quando ela escreveu numa folha, escondida, que não queria viver mais porque era burra demais para aprender, que eu entendi que não era drama. Ela tem 5 anos. 5. E já escreveu que não quer viver. A professora falava para ela, na frente de todos, que ela era lenta, que atrapalhava a aula, que se não conseguisse acompanhar, era melhor repetir o ano com crianças menores. Eu me sinto a pior mãe do mundo por não ter percebido antes, por ter deixado minha filha sozinha nisso. Ricardo leu cada relato com o coração cada vez mais apertado. Aquilo não era um caso isolado. Era um padrão, um sistema. E o mais assustador,
Todo mundo sabia, mas ninguém tinha conseguido fazer nada porque a diretora preferia ignorar, porque a professora tinha proteção política, porque era mais fácil se convencer de que as crianças estavam exagerando do que enfrentar a verdade incômoda. Ele respondeu no particular para cada mãe, para cada pai que tinha se manifestado: vamos nos reunir. Amanhã, se possível. Precisamos documentar tudo e ir juntos falar com a direção. Sozinhos somos ignorados. Juntos somos barulho. No dia seguinte, Ricardo acordou cedo. Preparou o café da manhã para Laura pela primeira vez em meses. Panquecas. Nada elaborado, tiradas de uma receita que ele achou no Google às pressas, um pouco queimadas nas bordas, mas feitas com atenção, com presença. Laura desceu de pijama, ainda com olhos inchados do choro do dia anterior, e parou surpresa ao ver o pai na cozinha. Você não tinha reunião hoje cedo, papai? Ela perguntou, com aquela voz pequena de quem tem medo de se acostumar com algo bom. Cancelei, Ricardo respondeu, colocando o prato na frente dela. Hoje eu vou ficar com você, e amanhã também, e sempre que você precisar. Laura olhou para as panquecas queimadas como se fossem a coisa mais bonita do mundo. E talvez fossem, porque não era sobre perfeição, era sobre esforço, era sobre estar ali. Eles comeram juntos, conversando sobre coisas pequenas, importantes, cotidianas. Laura contou que tinha uma amiga nova na escola, a Beatriz, que era filha da psicopedagoga nova que tinha chegado há pouco tempo. Ricardo anotou mentalmente o nome. Depois do café, ele não saiu correndo para o escritório. Ficou ali, ajudou Laura a escolher a roupa, pentear o cabelo, fazer as tranças que ficaram melhores que as do dia anterior, mas ainda imperfeitas, humanas. Às 9 da manhã, 7 famílias estavam reunidas em uma cafeteria próxima à escola. Um daqueles lugares pequenos e acolhedores que cheirava a pão na chapa e café coado. Ricardo, Carla, Fernanda e mais 4 pais e mães que raramente se viam fora dos eventos escolares obrigatórios. Estavam ali Rafael e Júlia, pais do Pedro, um menino de 6 anos que tinha desenvolvido gagueira depois de ser repreendido publicamente várias vezes. Estavam Marcelo e Ana, pais da Camila, que tinha parado de levantar a mão em sala de aula com medo de dar a resposta errada e ser ridicularizada. E estava também Sueli, mãe solo da Isabela, uma mulher que trabalhava dupla jornada e que sempre se sentiu impotente diante da escola porque não tinha tempo nem dinheiro para brigar com instituições. Todos tinham a mesma expressão cansada, um cansaço que vinha de meses, talvez anos, de engolir desconfortos, de tentar convencer a si mesmos que as crianças estavam exagerando, que era normal, que antigamente era pior e todo mundo sobreviveu. Mas havia também algo novo nos olhos daquelas pessoas: determinação. A determinação de quem decidiu que chega, de quem percebeu que silêncio não protege ninguém, que concordar por omissão ainda é concordar. Carla foi a primeira a falar, e quando começou a voz dela tremeu. Eu me sinto culpada todos os dias, porque eu sabia que tinha algo errado. O Miguel acordava de madrugada chorando, dizendo que não queria ir para a escola. Ele tinha pesadelos com a professora gritando com ele. E eu, em vez de fazer alguma coisa, ficava dando sermão nele, dizendo que ele precisava ser mais forte, que a vida era assim mesmo, que todo mundo tem professora brava na escola, como se isso fosse normal, como se criança pequena tivesse que aprender a ser forte contra adulto abusivo. Precisamos de provas concretas, disse Ricardo. Relatos são importantes, mas precisamos de algo mais: documentação, testemunhas, algo que a direção não possa varrer para debaixo do tapete. Foi quando Carla lembrou de algo. Vocês sabem que tem câmeras nas salas, né? Para segurança. A escola instalou no ano passado depois daquela história de furto no estacionamento. As câmeras eram internas, mas a direção tinha acesso. O problema é que a diretora Márcia nunca usaria aquilo contra a professora protegida, a menos que fosse obrigada. Preciso de um advogado, Ricardo pensou alto. Alguém que entenda de direito educacional, que saiba como pressionar dentro da lei. Fernanda levantou a mão timidamente. Meu cunhado é advogado. Trabalha com casos de assédio moral em ambientes de trabalho. Não sei se ele atende casos de escola, mas posso perguntar.
Ricardo acenou que sim. Cada peça estava se encaixando. Não era mais só sobre Laura. Era sobre Miguel, que desenvolvia tiques nervosos. Sobre Sofia, que estava perdendo cabelo de estresse. Sobre Caio, que tinha voltado a fazer xixi na cama. Sobre todas aquelas infâncias sendo roubadas por uma adulta que confundia educar com aterrorizar. Enquanto os pais se organizavam na escola, Silvana também não estava parada. Ela sabia que o buraco estava ficando fundo. Conhecia Ricardo Mendes de nome, sabia que era um homem influente, com recursos. Precisava agir rápido para controlar a narrativa. Ela procurou a diretora Márcia logo na primeira hora e começou seu teatro. Aquele homem está tentando me difamar porque a filha dele é mimada e não aceita limites. Ele gravou um áudio editado, tirou de contexto. Você sabe como sou com as crianças, Márcia. Rígida, mas justa. Ele está usando influência para passar por cima de tudo. Márcia estava num dilema. Por um lado, conhecia as reclamações sobre Silvana. Por outro, Silvana era prima de Fernando, que estava no conselho mantenedor da escola e tinha muito poder nas decisões administrativas. Demitir ou afastar Silvana significava criar um problema político interno que poderia custar o próprio emprego de Márcia. Ela tentou uma solução salomônica. Vou conversar com o senhor Ricardo. Vou propor uma mediação. Talvez a gente consiga resolver isso sem escândalo. Silvana não gostou, mas teve que aceitar. Enquanto isso, ela começou a plantar fofocas nos corredores da escola, que Laura era uma criança problemática, que o pai era ausente e agora queria compensar a culpa atacando a escola. Que aquilo tudo era teatro para chamar atenção. Veneno disseminado em doses pequenas mas constantes, do tipo que gruda e espalha. Mas havia alguém observando tudo com atenção clínica. Beatriz Almeida, a psicopedagoga nova. Ela tinha 32 anos, olhos atentos, jeito calmo mas firme, daquelas pessoas que enxergam além do óbvio. Tinha sido contratada há 3 meses para ajudar a escola a lidar melhor com casos de dificuldade de aprendizagem e questões emocionais das crianças. E desde que chegara, vinha notando padrões preocupantes. Beatriz tinha uma sala pequena no 2º andar, onde atendia as crianças individualmente. Laura nunca tinha ido lá oficialmente, mas naquela semana, depois do incidente da cartinha, a diretora sugeriu que seria bom Laura conversar com a psicopedagoga. Uma forma de empurrar o problema para outra pessoa, de mostrar que a escola estava fazendo algo sem realmente fazer nada. Laura entrou na sala de Beatriz no meio da manhã, com a mochila pesada nas costas e os olhos ainda desconfiados. Beatriz sorriu, mas não daquele jeito exagerado que adultos usam com crianças. Sorriu de verdade, com respeito. Oi, Laura. Meu nome é Beatriz. Pode me chamar de Bia. Você pode sentar onde se sentir mais confortável. A sala era diferente. Tinha almofadas coloridas no chão, uma estante baixa com livros infantis, uma mesa pequena com lápis de cor e papel. Não parecia sala de castigo. Parecia lugar seguro. Laura sentou numa poltrona de tecido roxo, abraçando a mochila como se fosse um escudo. Você vai me dar bronca também? Ela perguntou, direto ao ponto, com aquela honestidade crua que só criança tem. Beatriz sentou no chão, na altura dos olhos de Laura, cruzando as pernas numa postura que não tinha nada de formal ou distante. Não. Eu não dou bronca em ninguém. Eu só converso, e só se a pessoa quiser conversar comigo. Se você não quiser, tudo bem também. A gente pode só ficar aqui quieta ou você pode desenhar ou brincar com os brinquedos ali na prateleira. Você decide. Laura ficou em silêncio, observando Beatriz com aquele olhar desconfiado de quem já foi enganada antes, de quem aprendeu que adulto fala uma coisa e faz outra. Beatriz esperou, sem pressa, sem ansiedade, sem tentar preencher o silêncio com palavras vazias. Ela sabia que criança traumatizada precisa de tempo, de espaço, de certeza absoluta de que pode confiar, que não será julgada, que não será punida por sentir o que sente. Depois de alguns minutos que pareceram horas, Laura soltou a mochila devagar e pegou um lápis, de cor da mesa. Começou a desenhar, traços pequenos e hesitantes, sem olhar para Beatriz. E enquanto desenhava, começou a falar.
devagar, com pausas longas, mas falou. Sobre a carta para o Papai Noel, que não era sobre brinquedo. Sobre o pai que ela amava, mas que nunca estava em casa. Que quando estava tinha o celular na mão, que parecia viver num mundo diferente do dela. Sobre a professora que rasgou seu sonho na frente de todo mundo e disse que ninguém ia realizar aquilo. Sobre a vergonha, sobre o riso dos colegas, sobre a sensação de estar errada só por querer o que queria. Beatriz ouviu tudo sem interromper, sem fazer aquela cara de pena que adulto faz com criança, sem tentar consertar com palavras bonitas, mas vazias do tipo tudo vai ficar bem, ou sua professora estava estressada. Ela apenas ouviu de verdade com o coração e não só com os ouvidos, e quando Laura terminou, ficou quieta por mais 1 minuto inteiro antes de falar, escolhendo cada palavra com cuidado. Laura, olha para mim um pouquinho. Laura ergueu os olhos ainda desconfiada. Beatriz continuou com voz firme, mas suave. Seu sonho é válido. Completamente válido. Pedir. Presença do seu pai não é pedir demais. Pedir amor não é pedir demais. Pedir atenção não é pedir demais. Você não está errada. Você nunca esteve errada. Quem disse que você estava, que seu sonho era impossível, que você não podia querer isso, essa pessoa é que estava errada. Totalmente errada. E o que ela fez com você foi errado. Muito errado. Você entende isso? Laura piscou várias vezes, processando, como se estivesse ouvindo pela primeira vez em toda a sua pequena vida que seus sentimentos eram válidos, que ela não era o problema, que não precisava pedir desculpas por existir com necessidades. Mas a tia Silvana disse que eu sou mimada, que eu tenho tudo e fico inventando drama. Beatriz respirou fundo, controlando a raiva que sentiu ao ouvir isso. Ter casa e comida não significa que você não pode precisar de outras coisas. Crianças precisam de comida, sim, mas também precisam de abraço, precisam de atenção, precisam de alguém que pergunte como foi o dia. Isso não é ser mimado. Isso é ser criança, é ser humano. Todo mundo precisa disso, Laura. Todo mundo. E quando um adulto diz que você é mimada por precisar de amor, que esse adulto é que está confuso sobre o que significa cuidar de alguém. Laura olhou para Beatriz como se tivesse ouvido a coisa mais revolucionária do mundo. Porque talvez fosse a validação de que seus sentimentos importavam, de que ela não estava errada em querer o que queria. Beatriz, depois daquela conversa, tomou uma decisão profissional. Foi até a sala da diretora e pediu para revisar o histórico de atendimentos das crianças da turma de Silvana. Como psicopedagoga, tinha acesso a essas informações. O que ela encontrou foi alarmante. Nos últimos 2 anos, 12 crianças da turma de Silvana tinham sido encaminhadas para atendimento psicológico externo por questões emocionais, ansiedade, depressão infantil, tiques nervosos, medo de ir para a escola, regressões comportamentais, índices muito acima da média das outras turmas, um padrão estatisticamente impossível de ignorar. Beatriz montou um relatório técnico, com dados, com gráficos, com evidências, e levou para Márcia. Diretora, precisamos conversar sobre um problema sistêmico que está acontecendo nesta escola. Márcia leu o relatório com o rosto cada vez mais pálido. Aquilo era prova documental, evidência profissional. Não dava mais para ignorar. Mas ainda assim, ela tentou empurrar com a barriga. Beatriz, você é nova aqui. Não, conhece o contexto todo. A Silvana tem métodos rígidos, sim, mas isso não significa que ela esteja causando problemas emocionais. Beatriz não se deixou intimidar. Com todo respeito, diretora, 12 casos em 2 anos não é coincidência. É padrão. E padrão indica causa. Precisamos investigar, se não por consciência, pelo menos por responsabilidade legal da escola. Enquanto isso, Ricardo estava no escritório de seu advogado, que após ouvir todo o relato, disse com clareza: "Você tem um caso sólido. Assédio moral em ambiente escolar, negligência da direção, danos emocionais. Podemos entrar com processo contra a escola e contra a professora, pessoalmente. Mas preciso te avisar, vai ser desgastante. Vai expor sua filha. Você tem certeza que quer isso?" Ricardo pensou em Laura, em como ela já tinha sido exposta demais,
em como ela merecia paz, não mais batalhas. Mas também pensou em Miguel, em Sofia, em todas as outras crianças. E percebeu que se ele, com todo o privilégio que tinha, não enfrentasse isso, quem enfrentaria? Mas quero fazer isso do jeito certo, protegendo as crianças o máximo possível. O advogado acenou. Então vamos precisar de todas as provas que conseguir. O áudio é ótimo, mas preciso de mais. Outros relatos. Documentos da escola. Se possível, acesso às filmagens. Foi quando Ricardo teve uma ideia. E se a gente pedisse uma reunião extraordinária do Conselho de Pais, oficial, documentada, onde todos pudessem relatar formalmente o que viveram? O advogado sorriu. Agora você está pensando como advogado. No fim da semana, a escola foi obrigada a convocar uma reunião extraordinária. O Conselho de Pais, que normalmente era figurativo, de repente ganhou força quando 7 famílias se uniram exigindo espaço de fala. Márcia tentou controlar a reunião, mas perdeu o controle quando Carla começou a falar, com a voz tremendo, mas firme sobre o que o filho passava. Depois Fernanda, depois os outros. Um coral de dores que não podia mais ser silenciado. Silvana estava lá, de braços cruzados, com aquela expressão de quem está sendo injustiçada. Até que Ricardo levantou e disse: Eu tenho um áudio, gravado acidentalmente, mas que registra exatamente o que aconteceu com minha filha. Alguém quer ouvir? O silêncio na sala foi absoluto. Márcia tentou intervir, mas outras mães já estavam pedindo para ouvir. E quando o áudio tocou alto e claro, a voz de Silvana dizendo que ninguém realizaria o sonho daquela criança, o clima mudou completamente. Se você estivesse no lugar de Ricardo, teria levado a situação adiante ou tentado resolver de forma mais discreta? Nos conte nos comentários. Foi naquele momento que Beatriz entrou na sala com seu relatório. Entregou uma cópia para cada membro presente e disse, com a autoridade técnica de quem sabe do que está falando: Senhores e senhoras, não se trata mais de relatos isolados. Trata-se de evidência documentada de um padrão de comportamento prejudicial ao desenvolvimento emocional das crianças, sob responsabilidade desta instituição. A reunião terminou sem conclusões imediatas, mas com uma certeza: nada mais seria como antes. A noite caiu novamente sobre São Paulo, mas dessa vez, na casa de Ricardo Mendes, havia uma luz diferente. Laura estava jantando com o pai, rindo de uma piada boba, e pela primeira vez em muito tempo, parecia uma criança de 5 anos, sem peso nos ombros. Ainda não estava tudo resolvido, mas estava começando. Os dias seguintes foram uma montanha-russa de emoções que ninguém naquela escola tinha experimentado antes. A reunião extraordinária do Conselho de Pais havia aberto uma ferida que sangrava para todos os lados, expondo não apenas o comportamento de Silvana, mas toda uma estrutura que preferia silêncio à justiça, aparência à verdade. São Paulo continuava girando lá fora, com seus milhões de habitantes correndo atrás de sonhos e contas para pagar, mas dentro daquela escola municipal, um terremoto silencioso estava acontecendo. Silvana não ficou quieta depois da reunião. Ela era esperta demais para isso, experiente demais em sobreviver em sistemas que protegem quem tem conexões certas. Na manhã seguinte ao encontro, ela procurou Fernando, seu primo de 2º grau que estava no conselho mantenedor da escola, e pintou um quadro completamente diferente da realidade. Contou que estava sendo perseguida por um pai rico e influente que queria controlar tudo na escola, que as outras famílias eram manipuladas, que o áudio estava editado e tirado de contexto, que as crianças de hoje eram mimadas e os pais modernos não aceitavam mais que se educasse com firmeza. Fernando ouviu tudo com aquela expressão de homem importante que está acostumado a resolver problemas com telefonemas e favores. Ele ligou para Márcia na mesma tarde e deixou claro que, embora respeitasse o processo, seria muito inconveniente para todos se houvesse um escândalo público envolvendo a escola. Que seria melhor resolver internamente, com mediação, sem alarde, e que Silvana tinha anos de serviço, tinha direitos trabalhistas, e que demiti-la sem um processo adequado poderia gerar um problema jurídico ainda maior. Márcia entendeu o recado. Estava presa entre a pressão dos pais,
a evidência documentada que Beatriz tinha apresentado e o poder político interno que protegia Silvana. Ela tentou uma estratégia de meio termo, chamou Ricardo para uma conversa particular e propôs que Silvana fizesse uma licença temporária, um afastamento discreto por motivos de saúde, enquanto a escola conduzia uma investigação interna silenciosa. Nada de escândalo, nada de polícia, nada de processo. Só tempo para as águas se acalmarem. Ricardo ouviu a proposta, com os braços cruzados, sentado naquela mesma cadeira desconfortável do gabinete que cheirava a papel velho, a café requentado e a soluções incompletas. Quando Márcia terminou de falar, com aquele tom de quem acha que está sendo razoável, que está encontrando o meio-termo perfeito, ele respirou fundo, contando até 10 mentalmente, como fazia nas reuniões tensas de negócios, e respondeu com uma calma que era muito mais perigosa que qualquer grito. Diretora Márcia, com todo respeito à senhora e ao cargo que ocupa, a senhora está me propondo que eu aceite varrer isso para debaixo do tapete, que eu finja que está tudo bem enquanto a professora tira umas férias pagas, ganha um atestado médico conveniente e volta daqui a alguns meses, quando todo mundo esquecer, quando as crianças pararem de comentar, quando os pais voltarem para suas vidas ocupadas. É exatamente isso que a senhora está me pedindo. Márcia sentiu o desconforto crescer. Ela não estava acostumada a ser confrontada tão diretamente, especialmente por pais que normalmente apenas concordavam com tudo, assinavam documentos e deixavam a escola fazer seu trabalho em paz. Tentou argumentar, ajeitando os óculos no nariz num gesto nervoso que fazia quando estava insegura. Senhor Ricardo, não é bem assim. Existe um processo institucional que precisa ser seguido. Não posso simplesmente demitir uma professora efetivada sem passar pelos trâmites legais corretos. Há direitos trabalhistas envolvidos, há procedimentos administrativos. Preciso montar uma comissão de ética, coletar depoimentos formais, dar direito de defesa. Isso leva tempo. E enquanto isso, para proteger as crianças e também a própria professora, achei que seria prudente um afastamento temporário. É o melhor para todos neste momento. Ricardo balançou a cabeça, com um sorriso sem alegria nenhuma, aquele sorriso amargo de quem está vendo um jogo viciado se desenrolar na frente dos olhos. Não, não é o melhor para todos. É o melhor para a escola, para a imagem institucional, para evitar escândalo, mas não é o melhor para as crianças. Porque sabe o que as crianças vão aprender com isso? Vão aprender que adultos poderosos podem fazer coisas erradas e saírem ilesos. Vão aprender que quando você tem conexões certas, você não enfrenta consequências reais. Vão aprender que denunciar não adianta, porque no fim sempre se encontra um jeitinho de proteger quem não deveria ser protegido. E sabe qual é a pior parte, diretora? É que eu quase aceitei. Quase disse sim, vamos fazer assim, vamos evitar o escândalo. Porque eu também sou parte desse sistema, desse mundo onde a gente prefere aparência à verdade, onde a gente prefere paz podre a conflito necessário. Mas não vou fazer isso. Não desta vez. Porque não se trata só da minha filha. São 12 crianças em 2 anos, encaminhadas para tratamento psicológico por questões emocionais relacionadas ao ambiente escolar. É um padrão documentado por uma profissional qualificada, com dados, com evidências, com histórico. E se a escola não tomar providências sérias, reais, transparentes, vou levar isso para o Ministério Público, para a Secretaria de Educação, para o Conselho Municipal de Educação, para a ouvidoria, para a imprensa se for preciso. Não por vingança pessoal, não por ego, mas porque outras crianças merecem estudar sem ter medo de entrar na sala de aula. Merecem ser crianças sem carregar trauma de escola primária para o resto da vida. A conversa terminou sem acordo. Ricardo saiu daquele gabinete sabendo que tinha declarado guerra, mas também sabendo que não tinha mais volta. À noite, conversou com o advogado que confirmou. Processos contra instituições de ensino, por danos morais a menores, eram complexos, demorados, desgastantes. Mas eram possíveis. E quando havia evidência como aquela, eram também vitoriosos na maioria dos casos. Enquanto isso, nas sombras, Silvana não estava apenas se defendendo. Ela estava atacando.
Começou a circular pela escola conversando com outros funcionários, plantando dúvidas, criando uma narrativa alternativa. Dizia que Ricardo era um pai ausente tentando compensar a culpa, que Carla era uma mãe superprotetora que mimava o filho, que as crianças estavam sendo incentivadas pelos pais a mentir sobre o que acontecia na sala de aula. Veneno destilado em doses homeopáticas, do tipo que não mata, mas envenena aos poucos, e funcionou com algumas pessoas. Havia quem começasse a duvidar. Será que não estava todo mundo exagerando? Será que não era apenas questão de uma professora mais tradicional lidando com uma geração mais sensível? Será que os pais não estavam transferindo suas próprias frustrações para a escola? A dúvida é uma ferramenta poderosa quando se quer evitar ação, quando se quer manter o status quo. Mas havia alguém que não estava comprando essa narrativa alternativa. Osvaldo, o funcionário que tinha gravado o áudio. Ele era invisível na hierarquia da escola. Apenas mais um homem de meia-idade que limpava corredores e consertava o que quebrava. Mas tinha uma vantagem, que ninguém considerava. Ele estava em todo lugar. Ouvia conversas em corredores, via coisas que aconteciam nos bastidores, conhecia os segredos que ficavam escondidos atrás de portas fechadas. E ele viu Silvana conversando com Fernando no estacionamento. Viu a forma como ela manipulava a narrativa. Viu também algo que ninguém mais tinha visto. Ele tinha acesso às filmagens das câmeras de segurança. Não oficialmente, claro, mas porque era ele quem às vezes ajudava o técnico de informática quando o sistema dava problema. E sabia onde ficava a senha anotada num post-it embaixo do teclado do computador da administração. Numa madrugada, quando a escola estava vazia e silenciosa, Osvaldo voltou. Entrou com a própria chave que tinha como funcionário, foi até a sala da administração, ligou o computador e começou a procurar. As câmeras gravavam e apagavam automaticamente depois de 30 dias, mas o incidente da cartinha tinha acontecido há menos de 3 semanas. Deveria estar lá ainda. E estava. Osvaldo assistiu com o coração apertado, a cena toda de novo. Laura sendo chamada para ler a carta. Silvana pegando o papel e começando a ler com aquele tom de deboche. A interrupção. A humilhação pública. Os pedacinhos de papel caindo. Tudo registrado em preto e branco. Silencioso, mas cristalino. Ele copiou o arquivo para um pendrive, apagou o histórico de acesso e saiu da escola antes do amanhecer. Na manhã seguinte, ele procurou Ricardo no portão da escola e entregou o pendrive sem dizer muita coisa. Apenas: "O senhor vai precisar disso." E antes que Ricardo pudesse perguntar qualquer coisa, Osvaldo já tinha voltado para suas funções, invisível como sempre. Ricardo assistiu ao vídeo no carro, parado ali mesmo na frente da escola, e teve que segurar a vontade de voltar lá dentro e fazer um escândalo. Imagem era pior que o áudio. Ver a filha encolhendo na cadeira, ver o rosto das outras crianças rindo por medo, ver Silvana com aquela postura de quem estava ensinando uma lição importante, era revoltante, mas era também irrefutável. Ele levou o vídeo para o advogado, que quase pulou da cadeira ao ver. Isso muda tudo. Com isso não tem defesa. Não tem como alegar má interpretação ou contexto. Está tudo ali, visual e claro. Podemos avançar agora não só com processo por danos morais, mas também notificar o Conselho Regional de Educação. Isso é prova material de negligência institucional. Enquanto o processo legal começava a tomar forma, dentro da escola, outra transformação estava acontecendo. Beatriz tinha se tornado, sem querer, uma espécie de refúgio para várias crianças. Sua sala vivia cheia, com meninos e meninas que vinham conversar, desenhar ou apenas ficar ali em silêncio. Ela percebia que muitas daquelas crianças nunca tinham tido um adulto que as ouvisse sem julgar, sem corrigir, sem tentar moldar de acordo com expectativas externas. Um dia, Laura voltou à sala de Beatriz, mas dessa vez trouxe uma amiga, Sofia, a menina que tinha tido a prova rasgada. As duas sentaram juntas, numa almofada grande, e Sofia contou sua história, dessa vez não para os pais, mas para alguém que ela sentia que realmente entendia. "Eu estudei tanto para aquela prova",
começou Sofia, com a voz fina, mas firme. Minha mãe me ajudou. A gente ficou até tarde revisando. E quando eu vi que tinha tirado 10, fiquei tão feliz. Foi a primeira vez que eu tirei 10 em tudo. E eu só queria comemorar, sabe? Só queria ficar feliz. Mas a tia Silvana disse que eu estava sendo exibida, que estava querendo aparecer mais que os outros, e rasgou minha prova na frente de todo mundo. E todo mundo ficou quieto. Ninguém falou nada. E eu pensei que era minha culpa, que eu tinha feito algo errado ao ficar feliz demais. Beatriz sentiu a garganta apertar, mas manteve a voz firme. Sofia, você não fez nada errado. Ficar feliz com sua conquista é a coisa mais certa do mundo. E quem puniu você por isso estava ensinando uma lição terrível e errada. Comemorar vitórias não é exibição, é alegria. E alegria é um direito seu. Sempre foi, sempre vai ser. As duas meninas se olharam e naquele momento algo se conectou entre elas. Não eram mais vítimas isoladas. Eram sobreviventes compartilhando histórias, percebendo que não estavam sozinhas, que não eram elas o problema. E essa percepção, essa validação mútua, era mais poderosa que qualquer intervenção terapêutica formal. Beatriz teve uma ideia. Pediu autorização para Márcia para fazer um grupo de apoio com as crianças que estavam emocionalmente afetadas. Chamou de Círculo de Conversa, um nome suave que não assustava ninguém. Márcia, pressionada de todos os lados e tentando mostrar que estava fazendo algo, autorizou. 2 vezes por semana, 6 crianças se reuniam na sala de Beatriz. Laura, Sofia, Miguel, Pedro, Isabela e Camila. Sentavam em círculo com almofadas coloridas, e Beatriz começava sempre com a mesma pergunta. Alguém quer compartilhar algo que sentiu essa semana? No começo, havia silêncio pesado, aquele silêncio de quem está acostumado a não ser ouvido, de quem aprendeu que falar pode ser perigoso, que expressar sentimento pode ser usado contra você. As crianças olhavam para o chão, para as próprias mãos, para qualquer lugar que não fosse os olhos de Beatriz, ou os olhos uns dos outros. Mas Beatriz não tinha pressa. Ela sabia que confiança não se exige, se constrói. Tijolo por tijolo, palavra por palavra, silêncio respeitado por silêncio respeitado. Depois de 3 sessões assim com Beatriz, apenas oferecendo espaço seguro e biscoitos caseiros que ela trazia de casa, aos poucos, muito devagar, as vozes começaram a aparecer. Miguel, o menino da gagueira, foi o primeiro. Disse com a voz tremendo, mas determinada a sair inteira. Eu consegui ler um livro inteiro essa semana, sem travar, sem gaguejar. Era um livro pequeno, de dinossauros, mas eu li tudo sem parar, e ninguém riu de mim porque eu estava sozinho no quarto. Mas eu consegui. Beatriz sorriu, com aquele sorriso verdadeiro que chegava aos olhos. Miguel, isso é incrível. Você sabe como isso é grande? Você enfrentou um medo enorme. E venceu, isso é coragem de verdade. As outras crianças bateram palmas, tímidas no começo, depois mais firmes. E Miguel, pela primeira vez em meses, sorriu também. Um sorriso pequeno, meio envergonhado, mas genuíno. Pedro disse que tinha levantado a mão na aula de matemática pela primeira vez em meses, mesmo com muito medo, e que a professora substituta, que estava cobrindo algumas aulas, tinha elogiado sua resposta. Isabela confessou que ainda tinha pesadelos com a escola, que acordava de madrugada com o coração acelerado, achando que tinha esquecido alguma tarefa importante ou que tinha feito algo errado, mas que estava tentando lembrar que não era culpa dela, que ela não era o problema como Beatriz tinha dito. Sofia, com aquela seriedade de quem carrega peso demais para a idade, compartilhou. Eu tirei 9 na prova de português essa semana, e quando vi a nota fiquei com medo de ficar feliz. Fiquei olhando para os lados, vendo se alguém ia ficar bravo comigo por ter me saído bem. Mas aí eu lembrei do que a tia Bia falou, que ficar feliz com minhas conquistas não é errado. Então eu deixei um sorriso pequenininho aparecer só um pouquinho só para mim. E não aconteceu nada ruim. Ninguém rasgou minha prova. Ninguém me chamou de exibida. Eu só fiquei feliz. Por alguns minutos, eu deixei a felicidade ficar. Beatriz teve que engolir o nó na garganta para não chorar na frente das crianças, porque aquilo
aquela vitória pequena de uma menina de 6 anos que estava reaprendendo a ter permissão para sentir felicidade pelas próprias conquistas, era ao mesmo tempo lindo e devastador. Lindo porque ela estava se curando, devastador porque ela nunca deveria ter sido quebrada. E cada relato era recebido com acolhimento verdadeiro, com aplausos suaves e genuínos, com validação que ia muito além de palavras, com aquela presença inteira que diz: você importa, seu sentimento importa, sua história importa, você merece ser ouvido e respeitado. Era bonito de ver, mas também era triste de uma maneira profunda, porque aquelas crianças tão pequenas, tão jovens, estavam tendo que reaprender coisas absolutamente básicas que nunca, em hipótese alguma, deveriam ter desaprendido. Que errar faz parte do processo de aprender, que ninguém nasce sabendo tudo, que perguntar não é sinal de burrice, mas de curiosidade saudável, que demonstrar felicidade quando algo bom acontece não é exibição, mas é resposta humana normal, que sentir medo é válido e não significa que você é fraco, apenas que você é humano, vulnerável, real. Enquanto isso, Ricardo estava cumprindo a promessa que tinha feito para Laura debaixo da mangueira. Ele havia reorganizado completamente sua agenda. Reuniões que eram sagradas foram desmarcadas. Viagens foram canceladas ou reduzidas. Ele começou a sair do escritório às 5 da tarde, coisa que não fazia há anos, para buscar Laura na escola. Jantavam juntos todos os dias, sem celular na mesa, conversando sobre o dia, sobre sonhos, sobre medos, sobre nada e sobre tudo. Laura estava diferente. Não que tudo estivesse resolvido magicamente, mas ela estava mais leve. Ria mais, falava mais. E uma noite, enquanto Ricardo a colocava para dormir, ela disse algo que o fez perceber que estava no caminho certo. Pai, obrigada por estar aqui. De verdade aqui. Não só no quarto, mas aqui comigo de verdade. Ricardo abraçou a filha com força, sentindo uma emoção que não sabia mais que era capaz de sentir. E entendeu que estava recuperando não apenas a confiança da filha, mas também uma parte de si mesmo que tinha perdido no meio do caminho, naquela corrida louca por sucesso que tinha esquecido de perguntar qual era a definição real de sucesso. A situação na escola, porém, estava longe de estar resolvida. Silvana continuava dando aula, mesmo com a pressão crescente, porque legalmente não havia motivo formal ainda para afastá-la sem um processo disciplinar completo. E isso estava deixando as crianças ainda mais confusas. Elas viam os pais revoltados, viam conversas nos corredores, sentiam a tensão no ar, mas ainda tinham que sentar na sala e fingir que tudo estava normal. Foi durante uma dessas aulas tensas que aconteceu o incidente que ninguém esperava. Miguel, o menino que tinha desenvolvido gagueira, estava tentando responder uma pergunta de matemática. Estava nervoso, a voz tremia, e no meio da resposta ele engasgou nas palavras. Silvana, talvez cansada de toda a pressão, talvez sentindo que estava perdendo o controle, ou talvez apenas sendo quem sempre foi, fez um comentário ácido. Se não consegue falar direito, é melhor ficar quieto e deixar quem sabe responder. A sala ficou em silêncio, mas dessa vez algo diferente aconteceu. Laura, a menina pequena e quieta que sempre tinha medo de causar problema, levantou a mão e disse com a voz tremendo, mas clara: "Professora, isso não está certo. O Miguel está tentando, e tentar é o que a gente tem que fazer. A senhora sempre fala isso." O choque foi visível no rosto de Silvana. Uma criança de 5 anos estava a confrontando, na frente da sala toda. Ela abriu a boca para responder, provavelmente com algo duro e repreensivo, mas outra criança levantou a mão. Depois outra, e outra. Como uma onda, as crianças começaram a se manifestar, não com palavras ainda, mas com aquele gesto simples de levantar a mão, de mostrar que estavam ali, que viam que não concordavam. Silvana ficou pálida, perdeu completamente o controle da sala. E pela primeira vez em anos, ela percebeu que não tinha mais poder absoluto, que as crianças, mesmo pequenas, tinham voz, e que voz coletiva não se silencia facilmente. Ela mandou todos para o recreio mais cedo, e ficou sozinha na sala, respirando fundo,
tentando processar o que tinha acabado de acontecer. E foi nesse momento que Beatriz apareceu na porta, com aquela calma profissional, mas com um olhar que deixava claro que ela sabia exatamente o que estava acontecendo. Professora Silvana, precisamos conversar. E, pela primeira vez desde que tudo começou, Silvana percebeu que o jogo tinha virado, que não havia mais como manipular narrativa quando a verdade estava gritando por todos os lados, que ela não era mais a autoridade inabalável, mas apenas uma mulher sendo finalmente responsabilizada pelos próprios atos. A conversa entre Beatriz e Silvana aconteceu numa sala vazia, longe dos ouvidos curiosos, mas não longe o suficiente para que a tensão não vazasse pelas paredes. Beatriz entrou com seu relatório atualizado, com novos dados que tinha coletado durante as sessões do círculo de conversa, e colocou tudo sobre a mesa. Entre elas, como quem coloca cartas na mesa de um jogo que não admite mais blefe. Professora Silvana, começou Beatriz, mantendo aquele tom profissional mais firme que usava quando precisava ser absolutamente clara, eu vim aqui não para julgá-la como pessoa, mas para apresentar fatos como profissional. Nos últimos 3 meses que estou nesta escola, atendi 20 crianças de diversas turmas. Dessas 20, 8 são ou foram suas alunas. Das 8, todas apresentam sinais de estresse emocional relacionado especificamente ao ambiente de sala de aula. Ansiedade antecipatória antes das suas aulas. Medo de participar. Regressões comportamentais. Pesadelos. Isso não é coincidência, isso é padrão. E padrão aponta para a causa. Silvana tentou se defender, usando os mesmos argumentos que vinha repetindo, que as crianças de hoje eram frágeis demais, que os pais eram permissivos demais, que ela apenas tentava preparar aquelas crianças para um mundo real que não seria gentil com elas, que firmeza não era abuso, que limites eram necessários. Mas sua voz estava diferente agora. Não tinha mais aquela certeza inabalável. Havia algo rachando por baixo, alguma coisa que talvez até ela mesma não quisesse admitir, que sabia que estava errada. Beatriz ouviu tudo sem interromper, esperando Silvana terminar, e então respondeu com uma pergunta simples, mas devastadora. E funcionou. Essas crianças que a senhora tratou com tanta firmeza, elas estão mais preparadas para o mundo? Ou elas estão apenas com mais medo dele? Silvana não respondeu, porque a resposta estava clara demais nas histórias de Miguel gaguejando, de Sofia com medo de sentir felicidade, de Laura pedindo ao Papai Noel que o pai voltasse a ser pai, porque ela não se sentia merecedora de pedir isso diretamente. A resposta estava nos 12 encaminhamentos psicológicos, nos pais exaustos, nas crianças que acordavam com pesadelos de escola. Beatriz continuou, mas suave agora, não com pena, mas com aquela honestidade dolorosa, mas necessária, que às vezes é o único caminho para a mudança real. Professora, eu não sei o que a levou até aqui, até esse ponto onde educar virou controlar, onde ensinar virou dominar, onde cuidar virou machucar. Não sei se a senhora foi magoada no passado por algum professor que a tratou assim e agora está repetindo o padrão sem perceber. Não sei se está cansada da profissão depois de tantos anos, se perdeu o encantamento que um dia teve, se o sistema educacional massacrou sua esperança e sua vocação. Não sei se tem problemas pessoais sérios que estão transbordando para o trabalho. Se há algo em sua vida particular que a deixa tão frustrada que essa frustração acaba saindo nas crianças que não têm como se defender. Eu não sei dessas coisas porque não a conheço profundamente. Mas sei de uma coisa com absoluta certeza. Isso precisa parar imediatamente. Porque cada criança que passa pela sua sala não é uma folha em branco esperando para ser moldada com dureza. Não é um soldadinho sendo treinado para a guerra. São pessoas pequenas, extremamente vulneráveis, que estão nos primeiros anos de formação da personalidade delas, da autoestima delas, da visão de mundo delas. São crianças que confiam, porque foram ensinadas a confiar, que os adultos responsáveis por elas vão cuidar, proteger, ensinar com amor e respeito, não machucá-las sistematicamente, dia após dia, aula após aula. E quando um adulto quebra essa confiança fundamental,
quando usa o poder imenso que tem sobre uma criança de 5, 6 anos para diminuir em vez de construir, para destruir em vez de nutrir, o estrago emocional pode durar uma vida inteira. Pode determinar como essa pessoa vai se relacionar com a autoridade, com o aprendizado, com a própria capacidade de sonhar pelo resto da existência dela. Pela primeira vez, desde que toda aquela tempestade tinha começado, desde que o áudio tinha sido revelado, desde que os pais tinham se organizado, desde que o Ministério Público tinha sido acionado, Silvana ficou em silêncio absoluto e verdadeiro. Não era o silêncio de quem está planejando o contra-ataque, de quem está preparando a defesa, de quem está buscando desculpas. Não vinha acompanhado de raiva explícita ou de indignação defensiva. Era um silêncio diferente, mais profundo, mais pesado. Um silêncio que vinha de um lugar de exaustão existencial, de alguém que carregou uma máscara pesada por tempo demais e que finalmente, sob o peso esmagador da verdade, sendo exposta sem filtros, não tinha mais energia para segurar essa máscara no lugar. E talvez, só talvez, havia também o começo de algo que se parecia vagamente com consciência genuína do que tinha feito, do estrago que tinha causado, das vidas pequenas que tinha marcado negativamente. Não era arrependimento completo ainda, não era redenção instantânea como nos filmes, mas era uma rachadura na estrutura da negação que ela tinha construído ao redor de si mesma. E rachaduras, por menores que sejam, são o primeiro passo para desmoronamento e eventual reconstrução. Enquanto isso, os processos legais seguiam seu curso. O Ministério Público tinha sido notificado. Uma promotora especializada em direitos da criança e adolescente havia assumido o caso e a escola estava sob investigação formal. A imprensa local tinha pegado a história e, embora Ricardo tivesse pedido que não expusessem as crianças, o caso ganhou repercussão como um exemplo de como instituições educacionais às vezes falhavam na proteção dos alunos. A pressão se tornou insustentável. Fernando, o primo de Silvana no conselho mantenedor, teve que recuar. Sua proteção política não conseguia mais segurar a maré. E Márcia, percebendo que sua própria carreira estava em risco por omissão, finalmente tomou a decisão que deveria ter tomado meses antes. Afastou Silvana definitivamente, abriu processo administrativo formal e chamou uma reunião geral com todos os pais para explicar as medidas que a escola estava tomando. A reunião foi tensa, mas necessária, carregada com aquela eletricidade no ar de quando verdades difíceis precisam ser ditas em voz alta, quando feridas precisam ser expostas para poderem cicatrizar. O auditório pequeno da escola estava lotado, pais em pé encostados nas paredes porque as cadeiras não eram suficientes, todos com aquela expressão de quem está entre esperançoso e desconfiado, entre querer acreditar que as coisas vão melhorar e temer que seja apenas mais teatro institucional. Márcia subiu ao pequeno palco improvisado, com o microfone na mão tremendo levemente e, pela primeira vez em toda a sua carreira como diretora, pareceu genuinamente vulnerável, genuinamente humana, não apenas uma figura administrativa escondida atrás de protocolos e desculpas burocráticas. Ela pediu desculpas públicas, e não foram aquelas desculpas vazias de quem está lendo um roteiro preparado pelo departamento jurídico para evitar processos. Foram desculpas imperfeitas, entrecortadas, onde ela reconheceu abertamente que tinha falhado, que tinha priorizado a manutenção da aparência institucional sobre o bem-estar real das crianças, que tinha escolhido o caminho mais fácil de ignorar sinais de alerta, porque enfrentar a verdade significaria conflito interno, significaria admitir que o sistema estava quebrado, significaria tomar decisões difíceis que poderiam comprometer sua própria posição, que tinha permitido que política interna, que parentescos, que conveniências administrativas fossem mais importantes que a proteção dos alunos que estavam sob a responsabilidade dela, que tinha falhado na missão mais básica e fundamental de qualquer educador, de qualquer adulto responsável por crianças, mantê-las seguras, não apenas fisicamente, mas também emocionalmente. Não foram desculpas perfeitas, é verdade. Não apagavam magicamente o que tinha acontecido.
não revertiam o trauma que várias crianças tinham desenvolvido. Não devolviam os meses ou anos de sofrimento silencioso, mas eram um começo real de algo diferente. Eram um reconhecimento público e oficial de falha institucional. Era um adulto em posição de autoridade, admitindo que errou gravemente. E isso, naquele contexto, naquela escola, naquele sistema, significava alguma coisa importante. Ricardo estava na reunião, sentado ao lado de Laura que ele tinha trazido, porque achou importante que ela visse que adultos também erram, mas podem assumir responsabilidade e tentar consertar. Laura segurava a mão do pai com força e de vez em quando olhava para ele como se estivesse checando se ele estava realmente ali, realmente presente, realmente do lado dela. No final da reunião, Márcia anunciou mudanças. Implementação de protocolo mais rigoroso para reclamações de pais e alunos, supervisão mais próxima das salas de aula, treinamento obrigatório sobre saúde mental infantil para todos os professores e a contratação de mais um psicopedagogo para ajudar Beatriz. Não era perfeito, não resolvia tudo, mas era movimento na direção certa. Depois da reunião, várias mães se aproximaram de Ricardo para agradecer. Carla disse, com lágrimas nos olhos, "Obrigada por não desistir. Obrigada por usar o privilégio que tem para fazer barulho. Muitas de nós queríamos, mas não tínhamos coragem, não tínhamos recursos, não tínhamos voz que fosse ouvida. Você abriu caminho. E agora a gente consegue caminhar junto." Ricardo, pela primeira vez, entendeu completamente o que Laura tinha pedido na cartinha. Não era só sobre ele estar presente fisicamente. Era sobre usar a presença dele, o poder dele, a voz dele, para fazer diferença real na vida das pessoas que amava e até das que não conhecia. Era sobre responsabilidade que vem com privilégio. Naquela noite, em casa, no apartamento que antes era só um lugar onde Ricardo dormia algumas horas, entre um compromisso e outro, mas que agora estava se transformando em lar de verdade, ele preparou o jantar favorito de Laura. Massa com molho de tomate simples, bem básico, nada de receita elaborada de chefe estrelado ou ingredientes importados caros. Apenas macarrão parafuso, tomates frescos picados, alho dourado no azeite, manjericão que tinham plantado juntos num vasinho na varanda, sal-pimenta do reino moída na hora. Nada sofisticado, nada instagramável, mas feito com atenção total, com amor concentrado, com as mãos, que antes só assinavam contratos e apertavam mãos em reuniões de negócios, agora também cortando tomates com cuidado, mexendo a panela devagar, provando o tempero e ajustando, fazendo aquelas coisas cotidianas e aparentemente insignificantes que constroem intimidade real. Eles comeram juntos na mesa da cozinha, não na sala de jantar formal e gigante que quase nunca usavam, porque era grande demais, fria demais, cheia demais de objetos decorativos caros, mas vazios de memórias. Na cozinha, com pratos simples, guardanapos de papel, copos de suco, eles conversaram sobre coisas pequenas e grandes simultaneamente. Laura contou sobre a aula de artes, onde tinha desenhado uma família feliz, e a professora nova tinha elogiado as cores vibrantes que ela usou. Contou sobre o círculo de conversa, e como era bom poder falar das coisas que sentia, sem medo de ser julgada ou punida, sobre como as outras crianças também tinham histórias parecidas com a dela. Sobre como descobrir que não estava sozinha tinha sido libertador, sobre como aprender que seus sentimentos eram válidos tinha mudado algo fundamental dentro dela. E então, entre uma garfada e outra de macarrão com molho escorrendo um pouco pelo canto da boca, ela disse algo que Ricardo ia guardar no coração gravado em bronze pelo resto da vida. "Pai, sabe aquela carta que eu escrevi para o Papai Noel no ano passado? Aquela que a professora rasgou? Acho que ele recebeu mesmo assim. Não do jeito que eu esperava quando escrevi. Não com magia de desenho animado e trenó puxado por rena voadora atravessando o céu. Mas ele recebeu de algum jeito, porque você está aqui agora. Você voltou. Não só voltou fisicamente, mas voltou de verdade, com o coração inteiro." Ricardo teve que se levantar e abraçar a filha por um longo tempo, porque as palavras estavam presas na garganta.
e só o abraço conseguia dizer o que ele sentia. E foi nesse abraço que ele percebeu que tinha recuperado não apenas a relação com a filha, mas também uma parte de si mesmo que tinha esquecido que existia. Aquela parte que sabia que sucesso não se mede em dinheiro ou status, mas em quanto amor você consegue dar e receber, em quantas vidas você consegue tocar positivamente, em quanta presença verdadeira você consegue oferecer. Algumas semanas depois, chegou dezembro de novo. Um ano inteiro havia passado desde a cartinha rasgada. A escola estava diferente. Silvana não estava mais lá. Tinha se afastado permanentemente e, segundo rumores, estava fazendo tratamento psicológico ela mesma, lidando com suas próprias feridas que tinha projetado nas crianças. Uma professora nova tinha assumido a turma, uma mulher jovem e cheia de energia que acreditava que ensinar era sobre inspirar, não sobre controlar. A escola organizou uma festa de encerramento do ano letivo e, dessa vez, fizeram diferente. Em vez de apenas pedir para as crianças escreverem cartinhas para o Papai Noel com pedidos materiais, pediram que escrevessem cartas de gratidão para alguém que tinha feito diferença na vida delas, que tinha estado presente, que tinha ajudado de alguma forma. Laura escreveu sua carta na sala de aula com capricho, desenhando flores nas bordas. E quando a professora pediu que quem quisesse compartilhasse, Laura levantou a mão sem medo. Leu em voz alta, com aquela voz que antes tremia, mas agora estava firme. Querido pai, obrigada por ter voltado. Obrigada por jantar comigo todo dia. Obrigada por me buscar na escola. Obrigada por perguntar como foi meu dia. Obrigada por me ouvir de verdade. Você sempre foi meu pai, mas agora você está sendo papai. E isso é o melhor presente que eu podia ganhar. A sala aplaudiu. A professora tinha lágrimas nos olhos. E Ricardo, que tinha sido convidado para a festa e estava sentado no fundo da sala com os outros pais, sentiu o coração apertar de uma maneira boa, daquele jeito que aperta quando você percebe que conseguiu fazer algo certo, que conseguiu consertar algo que estava quebrado. Depois da apresentação, as crianças tinham uma surpresa. Tinham ensaiado uma pequena peça sobre a importância de ter adultos que escutam, que validam, que cuidam. Era simples, meio torta do jeito que criança faz, mas era linda na sua sinceridade. Miguel tinha um dos papéis principais e conseguiu dizer todas as falas sem gaguejar. Sofia sorria abertamente, sem medo de demonstrar felicidade. Isabela estava participando, não escondida no canto. Todas as crianças do círculo de conversa estavam ali, vivas, participando, sendo crianças do jeito que sempre deveriam ter sido. No final da festa, Ricardo ficou um tempo conversando com os outros pais. Eles tinham criado um grupo de apoio que se reunia mensalmente para conversar sobre desafios da parentalidade, para compartilhar experiências, para se ajudarem mutuamente. Não eram mais apenas pais isolados, lidando sozinhos com problemas. Eram uma comunidade. Beatriz também estava na festa, observando tudo com aquele sorriso de quem sabe que seu trabalho está fazendo diferença. Ricardo se aproximou dela e agradeceu. Você salvou minha filha. Salvou várias crianças. Não sei como agradecer. Beatriz balançou a cabeça. Eu não salvei ninguém. Eu apenas dei espaço para que elas se salvassem. E você fez a parte mais importante. Usou sua voz quando podia ter ficado calado. Isso é o que faz diferença real. Quando a festa terminou e a escola começou a esvaziar, Ricardo e Laura caminharam juntos até o carro de mãos dadas. O sol estava se pondo sobre São Paulo, pintando o céu de laranja e rosa, e havia aquela sensação de recomeço no ar, de ciclo se fechando, mas de outro se abrindo. No carro, Laura perguntou: Pai, ano que vem eu vou escrever outra carta para o Papai Noel, mas dessa vez vai ser diferente. O que você vai escrever? Ricardo perguntou, curioso. Laura pensou por um momento e então disse: Vou pedir que outras crianças também tenham pais presentes, que outras escolas tenham professoras legais, que ninguém mais tenha que rasgar sonhos de criança. Você acha que o Papai Noel consegue fazer isso? Ricardo sorriu, com aquele sorriso que vinha de um lugar profundo e verdadeiro. Acho que o Papai Noel não consegue fazer tudo sozinho.
Mas acho que quando as pessoas se juntam, quando usam suas vozes, quando decidem que dá para fazer melhor, aí sim as coisas mudam. E a gente pode ser parte dessa mudança. Você já foi parte dessa mudança, Laura. Você e sua coragem de escrever aquela carta, de pedir o que precisava. Eles dirigiram para casa enquanto a cidade acendia suas luzes, e naquela noite jantaram juntos de novo, conversaram sobre o dia, riram de piadas bobas, fizeram planos para as férias. Coisas simples, coisas pequenas, coisas que fazem uma vida valer a pena. Laura dormiu tranquila naquela noite, sem pesadelos, sem medo, abraçada ao urso de pelúcia e com um sorriso nos lábios. E Ricardo ficou um tempo olhando para ela dormir, pensando em como quase tinha perdido aquilo, como quase tinha deixado os anos passarem sem estar verdadeiramente presente, como uma cartinha rasgada e a coragem de uma menina pequena tinham mudado tudo. Ele pegou os pedacinhos daquela carta original que tinha guardado numa gaveta, aqueles pedacinhos que tinha juntado no chão da sala de aula naquele dia que parecia uma eternidade atrás. Tinha tentado colá-los de volta, e embora estivesse toda remendada, cheia de marcas de fita adesiva, dava para ler. Guardou novamente, mas agora não como lembrança de dor, mas como lembrança de transformação, de que às vezes as coisas precisam quebrar para que a gente perceba o quanto são importantes, de que nunca é tarde para consertar o que está errado, para pedir desculpas, para mudar de direção, para estar presente. E enquanto São Paulo dormia lá fora, com seus milhões de histórias acontecendo simultaneamente, dentro daquele apartamento havia paz. Uma paz conquistada, construída, tijolo por tijolo, conversa por conversa, jantar por jantar, presença por presença. Uma paz que vinha de saber que, apesar de todos os erros, apesar de todas as falhas, ainda havia tempo para fazer diferente. Ainda havia tempo para ser o pai, a mãe, o adulto, a pessoa que as crianças precisavam. Ainda havia tempo para transformar pedidos em cartinhas em realidade vivida. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Laura e Ricardo tenha tocado o coração de vocês de forma profunda. Se você se emocionou com essa jornada de transformação e presença, se sentiu algo ao acompanhar essa família, aprendendo o que realmente importa, clique no botão de gostei, inscreva-se no canal e conte nos comentários o que mais marcou você nessa narrativa. Foi a coragem de Laura em escrever aquela carta? Foi a transformação de Ricardo de empresário ausente para pai presente? Ou foi a força das outras crianças encontrando voz juntas? Todos os dias, trazemos histórias intensas e emocionantes como essa, histórias que revelam o lado mais profundo e verdadeiro da alma humana, que nos fazem refletir sobre nossas próprias vidas e escolhas. Te esperamos no próximo episódio com uma nova história que vai mexer com seus sentimentos e fazer você pensar sobre o que realmente importa na vida.